Como é que é seu nome? Larissa, bispo. E aí, se libertou do quê? Também eu tinha crises de ansiedade, eu era nervosa, eu não conseguia dormir, tinha terror noturno. Vivia um verdadeiro caos. Na rua eu não tinha paciência, era uma pessoa extremamente estressada. Eu não conseguia dormir. O pior de tudo era os terrores noturnos que eu tinha. Eu não conseguia, eu tinha que dormir com a casa toda ligada, bispo, com todas as luzes ligadas e ainda com vídeos rolando, porque eu não conseguia ficar sozinha. Por quê? Se você apagasse as luzes? Porque eu via vultos. No meu quarto, todas as vezes que eu desligava a luz, aparecia um vulto ali para mim, aquilo ficava presente, então eu não tinha paz. Eu tentava dormir, e quando eu dormia, eu tinha os terrores noturnos, e no outro dia eu acordava extremamente cansada. Era como se não tivesse tido descanso nenhum, era mais tormento. Você disse que tinha crise de ansiedade. O que sente uma pessoa com crise de ansiedade? Ela tem dentro de si aquele desejo de sair correndo, uma falta de ar, da dormência, é como se fosse até um infarto. A sensação que a gente tem é o peito doendo, é uma coisa que eu posso dizer infernal. Muitas das vezes as pessoas veem aquilo e falam, é normal, todo mundo atualmente tem, é uma doença do momento, mas de fato não, isso é extremamente espiritual. Você procurou ajuda? Então, bispo, com o tempo foi se agravando. Então, o que eu pensei? Vou passar no psicólogo, depois vou passar no psiquiatra, só que eu acho que estou indo muito rápido. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a tomar medicamentos por conta. Então, eu comecei a tomar alguns medicamentos, só que ali já não estava mais surtindo nenhum efeito. Então, eu falei, preciso procurar alguém, porque já estava me levando à loucura. Eu já estava começando a ficar numa rua, não conseguia ficar sozinha, eu me sentia atormentada. Muitas das vezes passava coisas na televisão de pessoas sendo perseguidas, de coisas que aparecem na atualidade, e eu pensava, poxa, isso pode acontecer comigo. Então, eu não tinha paz em lugar nenhum. Em casa eu não tinha paz, na rua eu não tinha paz, eu já não sabia mais o que fazer. Eu nunca pensei em me suicidar, em morrer, porque eu tinha medo da morte também. Só que eu vivia o verdadeiro inferno. Como é que você chegou? Então, bispo, foi justo num período em que eu falei assim, poxa, até quando? Porque eu também tinha me afastado da presença de Deus. Só que veio um dia uma voz na minha cabeça, até quando que eu vou viver assim? O que mais vai ter que se suceder? E tinha uma obreira que ela sempre mandava mensagem para mim. E eu falei para ela, obreira, quando que eu posso conversar? Eu mandei uma mensagem para ela. Quando que a gente pode ter aquela conversa que eu sempre estou adiando com a senhora? Aí ela falou, pode vir amanhã. Só que eu não me limitei àquilo. Eu fui no mesmo dia. E graças a Deus, bem uma semana antes, na semana seguinte, estava tendo aquela comemoração dos 10 anos do templo. Aí quando foi na sexta-feira, eu marquei a sexta-feira para ser o dia da minha libertação. Eu falei, meu Deus, hoje eu estou decidindo a minha libertação. Então naquela sexta-feira eu marquei. Eu passei mal também com espíritos, eu manifestei, mas depois daquele dia, nunca mais. No domingo, eu me batizei, aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, e com 10 dias eu fui batizada com o Espírito Santo. Ou seja, naquela sexta-feira do ano passado, de julho, quando nós tivemos os 10 anos do templo, foi quando você veio se libertar? Sim, senhor, porque eu marquei aquele dia, eu falei, já que é uma comemoração, algo que é para santificar a minha vida, também tem que receber essa comemoração, então tem que ser o dia que vai marcar a diferença, vai ser o divisor de águas da minha vida. Aquele dia eu colhi 2 testemunhos aqui no altar, igual eu estou colhendo o seu agora. Você não imaginava que menos de um ano depois você estaria aqui? Não imaginava, bispo, não imaginava mesmo. Eu saí daqui feliz da vida, porque eu chorava de alegria, porque eu falei, acabou. Aquela tristeza, aquela agonia, aquela ansiedade, aquele começo de depressão e pânico, acabou. Agora eu vou buscar o Espírito Santo e vou ser feliz de verdade, mas de maneira alguma, bispo, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria aqui agora. Como está hoje? Nossa, agora é outra coisa, eu tenho a necessidade de passar para as pessoas o que Deus ele fez na minha vida, porque eu sentada ali, há muito tempo atrás, eu achava aquilo impossível. Muitas das vezes a gente estava aqui, a gente via as pessoas falando, a gente falava, não, isso aqui é mentira, eles estão, mesmo sabendo, mesmo um dia tendo me afastado, tendo basicamente nascido na presença de Deus, eu olhava assim, eu falava, não é comigo, não é para mim. Mas de fato, agora estando aqui, a gente vê uma diferença, e mais do que qualquer coisa, para você de fato se libertar, é só quando o Espírito Santo ele entra dentro da gente. Eu marquei a sexta-feira para minha libertação, mas a minha real libertação aconteceu no dia em que eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus abençoe muito mais, obrigado. Como é que é seu nome? Meu nome é Júnior. E aí, Júnior, se libertou do quê? Vícios, eu tinha paralisia do sono, depressão. Vamos falar por parte, você falou uma coisa importante. O que é paralisia do sono? Eu cheguei várias vezes a acordar à noite, abri os olhos, e eu não sabia se eu estava acordado, se eu estava dormindo.
Porém, eu tinha certeza que eu estava acordado, mas eu não conseguia gritar, falar, me mexer. A parte do gritar era uma parte que eu não sabia como reagir, porque eu estava travado ali. Eu sabia que eu estava com os olhos abertos, o corpo, eu tinha acordado. Só que eu estava travado na cama. Só que vinha aquela angústia dentro, aquele medo dentro, até que... Tipo, acordar e não ter domínio sobre o corpo para decidir o que você vai fazer. Isso. Aí tive 2 vezes essa paralisia do sono que foi mais forte. Na segunda vez eu vi um vulto preto, né, no corredor assim, eu estava deitado. E eu lembro que dessa segunda vez eu fechei o olho e pensei em Jesus. Só pensei no nome. E aí quando eu consegui soltar ali, quando eu consegui ficar livre, eu já fiquei de pé, não consegui mais dormir naquele quarto, não conseguia mais ficar naquela casa. Tinha medo. Tinha medo. Esse era só um dos problemas, que você falou outros. Aí você falou de vícios, por exemplo. Eu bebia todos os dias. Eu comecei a beber com 9 anos de idade, né? Eu comecei a beber com 9 anos, meu pai se separou da minha mãe. Então eu comecei a sair, comecei a conhecer os amigos à noite, né? Então saía para andar de skate, sabia, para roubar, pichar, então enfim. E eu comecei a beber, usar droga. E aí nessa daí veio o ataque de ansiedade, veio a depressão. E isso no decorrer do tempo, porque todo mundo que me via não sabia que eu tinha isso. Eu fui morar sozinho, eu tinha 16 anos, minha mãe me mandou embora de casa. Foi um gancho muito mais forte, que aí eu me tatuei inteiro. Fiz várias tatuagens no corpo, demônio, caveira, me tatuei inteiro para esconder também a raiva, o ódio que eu tinha, porque eu tinha aquela mágoa da minha mãe ter me mandado embora de casa, porque conheci uma pessoa, eu não aceitei aquilo, então aí eu me afundei mais ainda. E aí, nesse mundo aí, foi na onde começou a acontecer as piores situações, que era a tentativa também de suicídio, por causa da revolta. Então, eu era muito agressivo, eu tinha muitos picos de fúria, que eu me controlava ali, porque eu sabia que eu poderia matar alguém naquele momento. Então, eu bebia mais, eu saía todos os dias. Só que tinha dia que eu não queria mais sair, era uma força muito maior dentro de mim, e aí eu não sabia o que era. Então eu comecei a ouvir vozes constantemente. Essas vozes assim, chegou um ponto de me deixar em casa. Não vai mais trabalhar não faz mais nada não sai mais não. As pessoas só querem se aproveitar porque eu tinha uma condição financeira até que razoável. Então, assim, aquele momento ali eu fiquei 15 dias em casa. Nesses 15 dias que eu fiquei em casa, no último dia, 15º dia, essa voz falou assim, aí ó, você ficou em casa, ninguém te procurou, por que você não tira a sua vida? Se você tirar a sua vida, você vai para um quarto escuro. Eu fiquei pensando, vou para esse quarto escuro, o que é esse quarto escuro? Né? E veio esse pensamento, pega uma faca. Eu falei, não vou pegar faca, não vou pegar arma, também porque, mesma situação, conhecia um pouco da palavra. Como é que você veio para a igreja? Eu vim para a igreja num pico assim muito forte de ansiedade. Eu estava com uma ansiedade muito extrema. Você veio por si só te convidar? Não, eu falei com Deus ali, por incrível que pareça, pela mágoa que eu tinha da minha mãe, mas eu falei com Deus porque eu sempre ouvia, e aí eu chamei ela, eu liguei para ela, porque ela me ungia. Chegou um certo tempo que ela começou a vir. Ela já era da igreja? Ela já era da igreja, então ela me ungia, ela pegava minhas roupas, e às vezes ela ia na minha casa, vou aí para limpar. Ela te trouxe? Ela me trouxe, e nessa que ela me trouxe, na sexta-feira, foi um dia assim crucial, por quê? Porque aquele dia eu já sabia, que eu nunca desacreditei que existia espíritos malignos, também como existia o céu. Quando eu cheguei aquele dia na igreja, eu passei num propósito da cruz. O pastor olhou no meu olho assim, e aí ali eu fiquei com medo. Mas eu estava sozinho, porque eu tinha feito um voto com Deus, lá no meu comércio. Eu falei assim, eu vou lá na casa do Senhor. Para mim a casa do Senhor é um lugar sério. Nunca fui, não gosto de crente nem religioso. Mas eu vou lá para fazer, o que tiver que fazer eu vou fazer. Então, eu fui ousado também. Eu falei, tá, eu vou lá, vou fazer tudo que tiver que fazer, eu vou obedecer tudo que tiver que fazer, mas quando eu morrer também não quero ir para o inferno não. Eu quero que o Senhor manda 2 anjos aí para me buscar. Eu fiz um desafio com Deus. Ele falou, então tá bom. Um dia eu tinha falado, é impossível, eu numa festa, numa balada, eu falei assim, é impossível praticar os 10 mandamentos. É impossível. Nesse dia Deus falou assim, se você quiser ficar, se vira. E você fez isso? E aí eu fiz isso. E aí desde... Quanto tempo?
Tem 10 anos vai fazer. O que mudou na sua vida? Minha vida mudou completamente, que eu me batizei em uma semana. O pastor falou uma coisa que me pegou. Falou assim, se você não receber o Espírito Santo, que é a presença de Deus, a voz de Deus, porque vocês ouvem a voz do diabo. E agora, se você não ouvir a voz de Deus e praticar o que Ele quer, você vai ter prazo de validade na igreja. Eu falei, eu não vou ter prazo de validade. Quem quiser sair, sai. Eu não vou sair. Então, Recebeu o Espírito Santo. Espírito Santo. Mas para resumir, hoje, como é que você... Hoje eu estou bem. Me libertei totalmente. O dia da minha libertação exata foi um dia para mim assim muito especial, porque eu tive a certeza pela decisão que eu tomei. Eu tomei uma decisão, eu falei assim, nunca mais eu vou ouvir essas horas, eu posso até ouvir, mas nunca mais eu vou obedecer. Nunca mais eu vou obedecer. Eu vou fazer o que Deus quer. Já que eu quero ir para o céu mesmo, então eu vou obedecer o que Deus quer. Hoje você está liberto dos vícios? E me libertei dos vícios. Hoje eu tenho um convívio com a minha mãe, convívio muito bom. Perdoei, principalmente. Resumindo, hoje está completamente Liberto, feliz, durmo bem, durmo até mais, vícios totalmente liberto. A minha sensação de libertação assim, livre de tudo que eu tinha, hoje que eu tenho bem menos, mas não tem valor nenhum do que a libertação e o Espírito Santo. Amém. A paz. Deus abençoe muito mais. Luciano, E aí, Luciano, se libertou do quê? me libertei de vícios, pastor. Cheguei aqui viciado, com a vida toda desgraçada, com a vida virada do avesso. Que vícios você tinha? Cocaína, maconha e cachaça. Você usou isso por quanto tempo? Cerca de 12 a 13 anos. Então foi uma vida usando essas drogas. Por que você entrou nisso? Eu comecei na escola, por influência de amigos, curtindo rock também, que era o que eu curtia muito na época, nos anos 90. E seguido essa desgraça que é os vícios também, tinha um outro problema também, que eu me envolvi em umas gangues de rua, e já passei por algumas 3 gangues já. E além dos vícios, também tinha um problema de briga de rua, e foram muitas. E devido a essas brigas de ruas, não tinha nenhuma paz, né? Além de não ter paz, não dormia bem, era perturbado, porque era muitas brigas mesmo, e não tinha, um exemplo, eu não podia nem entrar num transporte público, que eu tinha que olhar para o rosto de todo mundo, para ver se tinha alguém ali que já teve um problema comigo no passado. E devido a isso, eu não tinha sossego na minha vida. Vivia em risco. Totalmente. E era também uma pessoa agressiva. Sim, senhor. Treinava até lutas marciais só para ficar melhor em brigas de rua. E a turma que andava comigo também, todo mundo tinha que treinar alguma coisa. E a gente tinha, no meio do rock, tem muitas tribos diferentes. E um queria ser mais que o outro, né? E a gangue que eu andava era muito perigosa e muita gente tinha medo dessa gangue. E às vezes quando a gente estava uniformizado na rua, muita gente que via a gente, eles já corriam só de ver a gente já. E isso inflava nosso ego, isso aí deixava a gente, tipo, somos os máximos, né? Tipo assim, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, exatamente. E devido nesse decorrer do tempo, era só coisas negativas, porque de dia a gente estava, aliás, no final de semana, à noite, a gente estava lá, postando nas redes sociais que nós era isso, aquilo, outro, mas durante a semana era uma vida derrotada. Trabalhava, mas devia mais que tudo, não desenvolvia profissionalmente, e a vida amarrada em todos os pontos. No casamento destruído, não prosperava. Qual foi esse fundo de poço que foi quando você chegou na igreja? Bom, devido a uma traição, foi uma coisa que me abalou muito, depois de todos esses problemas aí que acarretou. Eu tinha em casa um gancho que eu pendurava um saco de boxe. E esse gancho também tinha um cabo de aço que formava uma forca ali. Eu nunca pensei nisso, mas nesses dias depois que aconteceu esses problemas na minha vida, eu fiquei pensando, vinha aquela voz assim e falava, vai lá, põe o cabo, se pendura ali e tira a sua vida. Você nunca teve sucesso em nada mesmo.
infeliz no amor, nunca cresceu na vida em nada, não tinha confiança de ninguém. E como já tinha um histórico de suicídio na minha família, um tio meu se suicidou, e tinha alguns crentes na família que eles comentavam que ele perdeu a salvação. Aí eu fiquei pensando naquilo, poxa, mas se eu tirar minha vida, eu vou para o inferno. E aquilo que eu relutei por muitos dias e não cometi isso. E cheguei na igreja nessa situação. Foi por um convite de um amigo meu, que calhou no tempo que Deus usou ele para me trazer para cá para as reuniões. Esse amigo, ele era tão problemático quanto eu, até pior. Só que eu tinha visto a mudança nele. Ele servia a mesma gangue que eu, ele era arruaceiro, briguento, e a vida dele mudou. Aí eu fiquei curioso para ver, poxa, se teve jeito para ele, tem jeito para mim também. Aí foi aí que eu comecei a participar das reuniões, entendi o que Deus queria na minha vida, e hoje mudou tudo, mudou de dentro para fora. Eu entendi tudo que Deus queria, me batizei e As correntes? permaneci nas correntes até hoje. E Deus tem prosperado muito. Hoje eu não tenho nenhuma perturbação mais, durmo bem, não tenho mais aquela síndrome de lugar movimentado mais, ando no meio das pessoas. E tenho paz, que é o que eu não tinha nenhum. Se libertou dos vícios? Sim, dos vícios foi na hora, instantâneo. Assim que eu fiz uma oração forte, entreguei minha vida nas mãos de Deus, nunca mais, sem recaída, nem vontade, nem abstinência de nada. Quer dizer, e consequentemente a sua vida começou a andar? Sim, muito, 200%. O que mudou, por exemplo? A porta se abria? Todas as portas se abriram. Eu tinha muitas dívidas que eu achava que eu nunca ia pagar, paguei tudo. Tenho um nome limpo, graças a Deus. As portas de trabalho, como eu trabalho por conta, só vem crescendo cada vez mais. Tenho paz e aquilo que... A família, então, sem comentários. Tenho confiança de todo mundo, coisa que eu não tinha antes. Era perturbação, era viciado em drogas, viciado em brigas. É até estranho falar isso, viciado em brigas, mas era o que me motivaram lá, na época que eu andava nas trevas. E hoje tenho a confiança de todo mundo, da família inteira. Hoje é da paz. Graças a Deus. Em guerra só contra o mal, né? Deus abençoe. Como é que é seu nome? Giovana. Giovana. Você se libertou do que, Giovana? Eu me libertei dos vícios, das festas, das baladas, dos traumas, dos vazios. Eu levava uma vida assim totalmente destruída. Foi como eu cheguei aqui. Aos 7 anos de idade, eu sofri um abuso, o qual não chegou a ser concluído, mas isso fez uma enorme diferença na minha vida. Traumatizou. Sim, senhor. E também rejeição por parte da minha mãe, né? Porque ela me teve um outro relacionamento de apenas uma noite. E, assim, eu fui rejeitada diante das minhas irmãs, então eu sofria com isso. E aí, quando eu tinha 15 anos de idade, eu sofri depressão, uma depressão onde eu fiquei 3 meses dentro de um quarto, trancada, sem conseguir voltar para as aulas, pentear o meu cabelo, via vultos, e não queria sair daquela situação. E aí, quando eu saí dali, quando eu levantei, em vez de eu levantar assim bem, eu levantei revoltada, sabe? Então, eu me joguei no mundo, me joguei nas festas, comecei a ir para as baladas. Você queria preencher o vazio que existia. Sim, senhor. E aí, quando eu completei 18 anos, eu até tinha um certo preconceito com as drogas, com quem usava e tudo mais. Mas quando eu completei 18 anos, eu me lancei de tal forma que eu ia para as baladas, eu começava a passar mal de tanto que eu bebia. E aí foi me apresentado as drogas. Então, eu comecei a cheirar cocaína para passar o efeito da bebida. Comecei a usar MD, comecei a baforar lança-perfume. O que é MD? É uma substância química, é uma droga também, que ela chega a ser um pouco mais forte que a cocaína. E passa o efeito da bebida, mas assim, trazia para mim um vazio enorme dentro de mim, tudo isso, sabe? E cada vez mais, isso eu fui me afundando, porque por ter aquele preconceito com as drogas e a minha família também, então eu não queria mostrar para ninguém
Então, eu fazia isso ali nas festas, nas baladas. Muitas das vezes eu lembro que quando eu chegava em casa, eu queria de novo. E às vezes eu trazia para casa, passava ali a manhã inteira usando droga e ninguém podia saber lá no meu trabalho, ninguém podia saber em casa, porque para o mundo eu queria mostrar que eu não era aquele fracasso de pessoa, que eu era feliz, eu tinha conseguido um emprego quando eu completei 18 anos, então eu tinha o meu próprio dinheiro, já fui promovida também no mesmo ano, então eu me apegava àquilo, sabe, para preencher aquela dor dentro de mim, que eu já carregava desde a infância, aonde eu via vultos também. Eu comecei a cada vez ser pior, principalmente depois das drogas. Eu comecei a acordar gritando. A minha irmã morava comigo e ela não entendia. Eu acordava, eu via bichos na minha frente. Teve uma vez que eu gritei, ela veio me tocar e eu, me larga, porque aquilo era terrível. Terror noturno. Terror noturno. E aí eu tinha medo de ficar sozinha também. Então, sempre que eu voltava ali das baladas na madrugada, eu queria já voltar de novo, porque eu não queria ficar sozinha. E, assim, quando eu completei 20 anos, eu estava trabalhando nesse mesmo local, e aí uma coisa me chamou muito a atenção. Uma amiga minha, que andava nas baladas comigo, e que era uma das únicas pessoas que sabia que eu usava droga, ela usava junto comigo, ela manifestou com o Espírito, lá no meu trabalho, assim, durante o dia, e aquilo ali, eu fiquei impressionada. Aí tinha uma levita daqui do Templo de Salomão, que estava lá. E essa levita foi até lá, né, e pediu para eu ficar calma, porque antes dela incorporar, ela pediu a minha ajuda. E eu não sabia o que era aquilo, achei que estava perdendo a minha amiga. E aí a levita falou assim, olha, fica calma. E eu escutei tudo que ela falou ali com o Espírito. Então eu fiquei assim impressionada. E quando a minha amiga voltou, ela colocou a mão na cabeça dela e falou, em nome de Jesus, sai. Minha amiga voltou, não lembrava de nada. E aí ela me orientou. Olha, se você realmente ama sua amiga, então você tem que ir lá no Templo de Salomão e você precisa fazer a corrente de 7 sextas-feiras, e isso é um mal que estava na vida da sua amiga. E aquilo dali, eu contei para minha amiga, a gente chegou aqui na corrente, na sexta-feira, veio na outra semana, né, ela aceitou, ela ficou assim assustada também. Só que quando eu entrei por essas portas, eu não queria ficar, porque eu vi tudo escuro, estava realmente numa sexta, eu fiquei assustada. E eu fui embora, nessa primeira sexta-feira. E aí, só que aquilo, sempre o Espírito Santo, assim, sempre Deus, ele fazia com que eu lembrasse daquele momento. E eu fiquei resisti ainda por 2 anos, para não voltar mais aqui. E aí, quando eu estava... Uma coisa que me chamou a atenção foi que depois que esse espírito saiu da minha amiga, ela parou de usar droga, sabe? Ela já não queria. E ela falava para mim, para com isso, sabe? Isso não é vida. E ela parou, ela se casou, uma coisa que ela nunca queria, ela se casou, a vida dela mudou. E eu não, eu continuei ali, continuei nas baladas, nessa vida escondida, sabe? Levava essa vida escondida para os meus familiares. E aí, quando foi um dia, depois de 2 anos, eu cheguei em casa e eu tinha perdido todo o meu dinheiro do meu trabalho, porque eu tinha jogado em jogos de apostas online. E eu perdi tudo, sabe? E foi quando eu reconheci o meu real estado. Então, eu reconheci que o meu suporte tinha acabado. Então, eu gritei assim nas escadas, eu pedi para que, se Deus existisse, Ele tirasse a minha vida, porque eu não aguentava mais aquele vazio dentro de mim, tanta dor, sabe? Nada daquelas festas, das baladas, das drogas me preenchia, nada mais. E agora nem o dinheiro tinha mais. Então, eu pedi para Ele tirar a minha vida. E aí, quando eu entrei para dentro de casa, que eu cheguei lá naquela mesma levita, tinha um status de WhatsApp, era um versículo bíblico. E esse versículo era falando que tinha jeito para mim, sabe? E aí eu respondi ela, porque eu nunca respondia, ela sempre ali lutando, nunca respondia. E aí ela falou assim, me convidou para vir aqui. E eu vim, e só que dessa vez eu vim assim, cheguei aqui me sentindo um saco de lixo, como eu estava, né? E ela me orientou tudo o que eu tinha que fazer, que eu tinha que abandonar o pecado, que eu tinha que deixar a vida errada, a vida de droga, tinha que abandonar a bebida, a prostituição, tudo, sabe? Tudo. Então, foi isso que eu fiz. Você diz a prostituição porque você se envolvia
Com outras pessoas. Sim, senhor, me envolvia com outras pessoas, relacionamentos frustrantes. Inclusive, nessa época que eu cheguei, eu tinha um relacionamento. Então, de 4 anos, inclusive. Só que, mesmo assim, aquilo não me supria. Eu ia para as baladas, eu traía a pessoa com quem eu me relacionava, eu usava drogas. E, assim, quando eu cheguei aqui, ela me orientou que eu tinha que deixar. Aí você veio quebrantado. Eu vim quebrantada, eu já não tinha mais nada, sabe? Eu achava que não tinha mais jeito para mim. O que mudou? Mudou tudo, sabe, bispo? No dia que eu cheguei, o homem de Deus falou assim: você que está aí no seu lugar se sentindo um saco de lixo, vim aqui na frente entregar esse saco de lixo. E foi o que eu fiz. Nesse dia, nessa oração, parece que foram muitos minutos, porque eu consegui perdoar a pessoa que tentou o abuso comigo lá quando eu tinha 7 anos. Eu consegui lembrar das rejeições da minha mãe, eu consegui perdoar os traumas de relacionamentos. Eu consegui me perdoar e quando eu saí daqui, na mesma noite, eu tive um encontro com o poder de Deus, né? Na mesma noite, a minha vida financeira estava destruída, o mundo lá fora estava destruído, mas naquele dia eu dormi, eu tive paz, sabe? E aí ela me orientou tudo que eu tinha que fazer. Então, Em quanto tempo isso? vai fazer 3 anos agora, no dia 3 de agosto. O que mudou na sua vida? Como é que é você hoje? Hoje eu não preciso mais usar droga, hoje eu não saio mais para as baladas. Hoje tudo mudou, sabe, bispo? Hoje eu tenho paz dentro de mim. Hoje eu tenho um pai, um amigo, um marido. Eu tenho um irmão, eu tenho uma mãe. E até aquilo que eu passei com a minha mãe lá na minha infância, eu não pedi nada, mas após eu receber o Espírito Santo dentro de mim, a minha mãe, ela chegou a me pedir perdão. E hoje ela me trata como uma filha querida, sabe? Hoje eu tenho aquilo que no mundo eu não tive, que com tudo isso eu não tive, foi aqui. E também fazendo essa corrente, antes de eu receber o Espírito Santo, quando eu estava ali no processo, que durou 3 semanas, tinha um propósito aqui também da quebra de maldição. E eu fiz esse propósito pela minha família. E todo ano, dentro da família da minha mãe, estava morrendo uma pessoa de desgraça mesmo. E aí, assim que eu recebi o Espírito Santo e fazendo essa corrente, eu tive a certeza que foi quebrado. Porque todo ano era assim, uma morte terrível. E graças a Deus, e assim mudou tudo. Todas as coisas. E hoje a maior alegria que eu tenho é o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz, eu me sinto preenchida. Não preciso de mais nada para preencher. Amém. Deus abençoe muito mais. Entre oliveiras e silêncio, a terra ouviu tua oração. Gotas de sangue no vento, o preço eterno da redenção. Sangue no suor, tua entrega em dor, o cálice, a separação de Deus. Pai, faça-se a tua vontade, não seja como eu quero. Getsemane, tua obediência trouxe salvação. A noite viu tua renúncia e o Pai ouviu tua voz. O segundo Adão vencia onde o primeiro caiu. Sangue no suor, tua entrega em dor, o cálice, a separação de Deus. Pai, faça-se a tua vontade, não seja como eu quero.
suor, tua entrega em dor, o cálice, a separação de Deus. Pai, faça-se a tua vontade, não seja como eu quero. Getsemane, tua obediência trouxe salvação. Entrega em dor, o cálice, a separação de Deus. Pai, faça-se a tua vontade, não seja como eu quero. Getsemane, tua obediência trouxe salvação.